Fala galera, beleza? Vamos para nossa semaninha 1 do quarto bimestre. Aula hoje sobre torque, momento de força. Então eu vou trabalhar os conceitos já nos exercícios, tá? Como um assunto que vocês já viram. A gente começa aqui já com o primeiro exercício do material de vocês, que é um exercício do Enem, que diz o seguinte: um portão está fixo em um muro por duas dobradiças, A e B, conforme mostra a figura, sendo P o peso do portão. Se um garoto se dependure no portão pela extremidade livre, ou seja, ele vai fazer uma força aqui, ó. Nossa senhora. Ele vai fazer uma força aqui, tá? F. E supondo que as reações máximas suportadas pela dobradiça sejam iguais. Cada dobradiça suporta a mesma força. Qual dobradiça ele está falando assim? É mais provável que a arrebente primeiro que a B primeiro que a A. O que acontece? A tendência desse portão é tentar a rotação nesse sentido. Rotação, tá? Lembrando que o torque, ou momento de força, é a força vezes a distância vezes o seno do ângulo. Aqui no caso, o ângulo é 90, né? Em relação ao braço da alavanca que eu tenho aqui. O interessante é prestar atenção no seguinte: essa dobradiça B ela vai ser comprimida e essa vai tentar ser puxada para fora. Então a tendência é que a dobradiça A rompa primeiro, que ela não suporte o peso e ela tem algum dano. Então a resposta é a alternativa A. É mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a dobradiça B. Importante perceber também que, se você mudar a força F de lugar, né, acabar mudando a distância, você muda o efeito de rotação. Se você se dependurar bem em cima das dobradiças aqui, o torque vai ser menor, esse efeito de rotação vai ser menor. Então, quanto mais distante do apoio, mais fácil essa dobradiça arrebentar. Ok? Bem tranquilo, né? Questão 2. Em uma gangorra, deixa eu pegar aqui. Em um parquinho infantil, uma gangorra infantil em um parquinho infantil é ocupada por dois gêmeos idênticos de mesma massa, Cosme e Damião. Na brincadeira, enquanto um dos irmãos sobe nos assentos do brinquedo, o outro desce no outro assento. O brinquedo pode ser descrito como uma haste rígida, hoje está difícil hoje, hein? Com um assento em cada extremidade, e livre para girar no plano vertical em torno do ponto central. Considere os torques na haste da gangorra, do peso de Cosmo. Aqui ele está usando o T, o tal, né, do torque. Tá? Esse aqui seria o equivalente ao momento de força. É um outro símbolo que a gente acaba usando. E Damião, o torque do Damião, em relação ao ponto central. Na configuração em que Cosmo está na posição mais alta, é correto afirmar que. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma gangorra. No meio dessa gangorra tem um apoio, um fulcro, né? E aqui na extremidade eu tenho uma pessoa. E aqui eu tenho outra pessoa na outra extremidade. Como essas distâncias aqui são iguais, essa distância D2. Opa, eu estou na frente agora que eu fui ver. Ei, essa distância aqui D2 e meu Deus, e essa distância D1 são iguais, e esses irmãos são gêmeos, ou seja, as forças que eles fazem aqui na haste, na alavanca, são iguais, a tendência é que esses torques sejam iguais, né? E por isso que existe o equilíbrio. A única situação que eu tenho aqui nessas igualdades que os torques são iguais é a alternativa B. Por isso que B é a resposta correta. O torque gerado por Cosmo é igual ao torque gerado por Damião. Ou momento de força, tanto faz. Lembrando que nessa simbologia que está aqui, o meu dedo cortou, esse M é o que normalmente a gente usa no ensino médio e o tal que a gente usa para o trabalho no ensino médio é o torque usado na simbologia do ensino superior. Então pode aparecer assim também. Só que quando aparecer com uma simbologia diferente, aparece igual nesse exercício. Ele descreve qual é o símbolo que você está usando para representar o torque. Ok? E vamos para o último exercício. Esse aqui está bem pequeno, tá, gente? Mas é o que deu para fazer para caber aqui, que é da FATEC. De acordo com a mecânica clássica, são reconhecidos três tipos de alavancas: a interfixa, a interresistente e a interpotente, definidos de acordo com a posição relativa da força potente, força resistente e ponto de apoio, que é o fixo. Aí aqui tem um desenho mostrando isso. A interfixa é o que o ponto fixo, que é aqui, ó, ponto fixo, está entre os outros dois pontos.
A resistente é onde a força resistente está entre a força potente e o ponto fixo. E a interpotente aqui, nesse caso, tá? Os seres vivos utilizam de mecanismos para a utilização de diversos movimentos. Isso ocorre com o corpo humano, quando, por exemplo, os elementos ósseos e musculares do braço e do antebraço interagem para produzir movimentos e funcionam como uma alavanca, conforme a figura 2, que é esta figura aqui, que na apostila de vocês está bem mais fácil de enxergar do que aqui, tá bom? Nessa alavanca, o ponto está localizado entre o ponto de apoio está localizado entre o húmero, o rádio e a ulna. Tá? A força potente é aplicada próximo à base do rádio, onde o tendão do bíceps se insere. E a força resistente corresponde ao peso do próprio antebraço. Com base nas informações, é possível concluir corretamente que a contração do bíceps provoca no membro superior o movimento D. Primeiro, a contração do bíceps, você vai fazer isso aqui, né? Então você vai flexionar esse músculo, vai diminuir de tamanho puxando o braço. Quando você abaixa o braço aqui, gera uma extensão, o músculo estica, e aqui no tríceps que ele contrai, né? Então, aqui ó, contraiu, certo? Relaxou. Se contrai aqui embaixo, relaxa em cima. Então, primeira coisa, eu sei que o bíceps faz um movimento de flexão. E o braço, a gente pode simbolizar assim, ó. Aqui eu tenho o osso, peraí, deixa eu só melhorar aqui meu desenho. Aqui eu tenho o osso, que vem aqui dessa parte do braço, onde tem o bíceps. E aqui eu tenho os outros ossos, eu vou simbolizar por um só, tá? Nossa senhora, que osso grande. Aqui, certo? E aqui eu teria o ponto fixo, que é o cotovelo, tá? Ponto fixo. A musculatura, ela tá presa aqui, na apostila de vocês, que é mais fácil enxergar, aqui, nessa região, tá? E aqui eu tenho o peso do braço, que seria a força resistente. A força potente é gerada pelo músculo. Então aqui eu tenho a força potente. Entre esses três pontos, qual que está no meio? Está entre, está interno. O que está interno é o potente. Então essa alavanca é uma alavanca interpotente. Então a gente tem um sistema que flexiona o bíceps numa alavanca interpotente. É a resposta da alternativa aqui D, certo? De novo, gente, tá ruim se você estiver vendo pelo celular, você não vai conseguir enxergar nada aqui. Mas se você estiver vendo num tablet, no computador, fica mais tranquilo, senão busca lá no seu material, que fica bem tranquilo de enxergar, certo? Pessoal, a atividade está no Class, qualquer dúvida me procurem. E é isso. Até semana que vem. Falou!